E aí, gente, tudo bem? Eu estou gravando esse vídeo para a gente poder suprir um pouco da dificuldade que alguns irmãos ainda têm de estar conosco nas celebrações, nesse processo de retorno, né? Nesse meio de pandemia. Alguns dos irmãos não vão poder estar conosco e estavam acompanhando as lives. Agora, sem as lives, também para ficar sem acompanhar é complicado, né? Então, o que a gente vai fazer? Hoje eu vou pregar um sermão diferente do que foi ou está sendo pregado lá na igreja. Mas, depois, com uma semana assim, de delay, a gente vai trabalhando, voltando àquela série em que a gente está conversando, né? Autoridade e poder. Então, para a semana que vem, nós já vamos ter aí o Autoridade e Poder sendo pregado novamente nos vídeos, tá bom? Para hoje, para esse sermão de hoje, eu convido você a abrir ou acessar a sua Bíblia em Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Ezequiel 18, de 1 a 9, que diz assim: A palavra do Senhor veio a mim, dizendo: O que vocês querem dizer, vocês que ficam repetindo esse provérbio a respeito da terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vocês nunca mais repetirão esse provérbio em Israel. Eis que todas as pessoas são minhas, assim como a pessoa do pai, também a pessoa do filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. Se um homem é justo e age com justiça e retidão, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina a mulher do seu próximo, nem tem relações com a mulher menstruada, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada, e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupas aquele que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Vamos orar antes de a gente continuar meditando sobre esse texto? Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, e nós te pedimos no nome do Senhor Jesus que o Senhor nos ajude, domine esse momento e fale poderosamente no nosso coração, Pai. Nós precisamos de Ti para iluminar os olhos do nosso coração, vamos dizer assim, para que a gente possa aprender das Tuas santas Escrituras e sermos transformados pelo Teu poder na imagem do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto vai começar falando sobre um provérbio, um ditado que era dito em Israel e que falava assim: os pais comeram uvas verdes e foram os dentes dos filhos que embotaram. O que isso quer dizer? Que Israel tinha uma crendice, né? Uma crença de que Deus castigava o pecado dos pais nos filhos. Então, quando você via uma pessoa passando por tragédias, por dificuldades, muitas vezes o que é que a pessoa pensava, uma pessoa que olhava esse sujeito? Será que foi ele que pecou? Será que foram os pais dele que pecaram? E nota, isso era tão assim arraigado em Israel que os próprios apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, quando viram um homem cego pedindo
esmola num determinado lugar, uma vez perguntaram para Jesus, falaram assim, mestre, quem é que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Então, era muito comum em Israel achar que uma pessoa ela era amaldiçoada, condenada, castigada por conta de pecados dos pais, né? Uma maldição hereditária do qual a pessoa era castigada e amaldiçoada por uma coisa que o pai dela cometeu. Vamos pensar um negócio, e eu preciso que você entenda que pecados deixam vítimas. O pecado, enquanto um mecanismo de rebelião contra Deus, deixa vítimas. Ela tem culpados, mas ela tem vítimas muitas vezes. Então, por exemplo, uma mãe que é viciada em drogas. Essa mãe viciada em drogas, ela está gestante, ela está com uma criança no ventre e ela continua usando. E aí essa criança nasce. Essa criança nasce com alguns problemas de saúde, inclusive precisando de um processo neonatal de desintoxicação, porque ela já é, desde o nascimento, dependente química. Entende como é complicado? Porque ela não entrou nessa vida. Ela não foi atrás da droga. Ela não se deixou enredar pela droga, né? Pelo tóxico. Não, ela simplesmente já nasceu assim porque o pecado respinga muitas vezes em determinadas pessoas. Mas nós nunca vamos poder dizer assim, Deus a tem amaldiçoado. Aquela criança nasceu daquele jeito porque Deus a amaldiçoou. Não, infelizmente o pecado traz vítimas, né? Faz vítimas, mas nós não podemos dizer aquela pessoa foi amaldiçoada por Deus, castigada por Deus por causa do pecado do outro. Quer um outro exemplo? Você vai sacar uma quantia grande em dinheiro na boca do caixa e aí o caixa erra a conta e passa para você R$100 a mais. Você viu, mas você resolveu embolsar esses R$100 a mais sem falar nada, né? É pecado? Claro que é pecado. Se você tem dúvida, eu já vou deixar isso bem claro para você. É pecado, é desonestidade e é roubo, porque você está embolsando um negócio que não é seu, tá bom? O pecado é seu, mas ele vai fazer uma vítima. Quem é a vítima? A vítima é o caixa, que no final do dia vai perceber a diferença e vai ter que pagar a diferença. Então, aquele caixa vai ter que pagar pelo seu pecado. Ele é uma vítima do seu pecado. Isso quer dizer que Deus o tem castigado ou o está castigando por causa do seu pecado? Não. Porque é você quem vai prestar contas a Deus pelo que você fez. E ele vai prestar contas a Deus pelo que ele fez na vida dele. Entende? Mas ele, nesse caso, ele não é um culpado. Ele é uma vítima do pecado. Então o pecado faz vítimas, e essa é uma ideia que eu quero já deixar com você. O pecado faz vítimas. Quando você peca, portanto, você precisa entender que você pode estar destruindo, prejudicando a vida de outra pessoa. Você pode falar assim, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser com ela. Não, você pode estar destruindo a sua família, você pode estar destruindo colegas seus, você pode estar prejudicando um cara que está próximo a você, porque o pecado deixa vítimas. O seu pecado pode deixar vítimas, mas o seu pecado não vai ser castigado ou condenado por numa outra pessoa. Uma pessoa não é castigada
pelo que o seu pai fez, pelo que o seu amigo fez. Não é. Existe uma única exceção a essa regra, mas eu vou falar dela um pouquinho mais para frente. A outra coisa, portanto, cada um vai prestar contas do que fez diante de Deus. O texto diz assim: a pessoa que pecar, essa morrerá. Isso quer dizer que Deus vai condenar você pelo seu pecado e o outro pelo pecado dela. Mas você diante de Deus, amigo, você não vai poder dizer: eu pequei, mas foi por causa dele. Não, você não pode dizer isso. Não vai colar. Não cola diante de Deus esse tipo de coisa. Você vai prestar contas daquilo que você fez. E quando você disser assim, mas eu fiz por causa dele, suponho eu que Deus vai dizer assim, mas deixa que ele vai passar na minha mão também e ele vai prestar contas da participação dele nessa história. Mas você não vai poder jogar a culpa no outro e dizer que você errou porque o outro fez. Entende? Cada um vai prestar contas de si para Deus. Então, reflexão ou ideia número 1, o pecado faz vítimas. E por isso, isso em si já é muito sério quando a gente deliberadamente resolve pecar. 2, cada um vai prestar contas do seu próprio pecado diante de Deus. Ok? Ele vai continuar. Ele vai dizer assim: eis que todas as pessoas são minhas. E quando ele está dizendo isso, Deus está colocando para si mesmo, rogando para si mesmo a autoridade de ser dono de todo o universo. Ele é dono do Sol, ele é dono da Lua, ele é dono das estrelas, ele é dono do planeta Terra e de tudo que tem dentro do planeta Terra. E amigo, se você está dentro do planeta Terra, a sua vida é dele. E portanto, você deve viver a sua vida de acordo com a vontade dele. É por isso que a gente presta contas a Deus, entendeu? Porque sua vida é dele, a minha vida é dele, e a gente vai chegar diante de Deus e a gente vai precisar prestar contas de como nós agradamos a Deus, como nós fizemos a vontade de Deus. Quando o texto vai dizer aqui, se um homem é justo e age com justiça e retidão, e aí ele vai dar alguns exemplos. Não come carne sacrificada aos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, não come também. O que ele está fazendo aqui? Ele está dando uma série de exemplos daquilo que a lei de Moisés dizia. Como é que a lei de Moisés é trabalhada? Ela é partida em 3. São 3 áreas que a lei de Moisés vai trabalhar na vida do povo de Israel. A primeira delas é a parte cerimonial. O que é a parte cerimonial? Toda a normativa de como o povo de Israel deveria adorar ao Senhor. Tudo que era cerimonial tinha a ver com como Israel deveria adorar ao Senhor. A segunda parte, segunda área, né, é a área moral. O que é o padrão de Deus de certo e errado? A terceira área é a área civil. Como é que um cidadão de Israel deveria se comportar como povo de Deus numa sociedade diferenciada, uma sociedade diante da vontade de Deus, ou debaixo da vontade de Deus. Então nós temos a área
cerimonial, que trata da adoração, moral, que trata do comportamento, e civil, que trata da sociedade. Por exemplo, quando a gente vê aqui ele falando assim, não come carne sacrificada nos altos, nem levanta os olhos para os ídolos da casa de Israel, nós estamos trabalhando a questão de adoração. Israel, né, o israelita tinha um pacto com Deus, e Deus somente. Ele não pode participar de um culto a um Deus pagão, porque esse é um outro pacto. Ele está rompendo com o pacto que ele tem com Deus. E, portanto, também não pode adorar ídolos, porque são deuses estranhos que não são o Deus verdadeiro da casa de Israel. Quando ele fala, não contamina a mulher do seu próximo, o que ele está dizendo com isso? Isso daqui é na área moral. Você não mantém relações sexuais em adultério, ou seja, se relacionando sexualmente com a mulher do outro. Quando ele vai falar aqui, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada, não rouba, reparte o seu pão com o faminto. O que é isso? Isso é uma questão de sociedade. O que Deus espera é justamente que a gente não oprima as pessoas, né? Que o israelita não oprimisse o seu concidadão, que o israelita repartisse o seu pão com o faminto, que ele ajudasse aquele que tivesse necessidade. Isso faz parte daquilo que é sociedade. O que é que Deus está dizendo com essa lista de exemplos? São exemplos, não é uma coisa exaustiva assim. Tudo o que o israelita deveria fazer. O que é que Deus está fazendo com essa amostragem de ações? Está dizendo que justo é aquele que cumpre totalmente uma adoração conforme a vontade de Deus, a moral conforme a vontade de Deus e vive em sociedade conforme a vontade de Deus. E aí eu vou te dizer um negócio. Quantos de nós já vivemos perfeitamente a vontade de Deus? Quando a gente fala da lei de Moisés, quando a gente fala dessa lista, quando a gente fala de leis cerimoniais, morais, civis, o que a gente está querendo dizer com tudo isso? A gente está querendo dizer que Deus manifesta a sua vontade para que nós possamos cumprir a vontade de Deus na nossa vida, em todos os pontos. E aí é que eu quero te dizer, você já cumpriu a vontade de Deus em todos os pontos? Todos. Fielmente. Sem negar nenhum. Sem falhar em nenhum. Todos. Você já mentiu alguma vez? Você já pensou mal de alguém? Você já fofocou? Você já teve pensamentos impuros? Você já foi desonesto? Você já deu aquele jeitinho brasileiro? Já levou vantagem em alguma coisa? Já oprimiu seu próximo? Já negou ajuda para aquele que precisava? Já colocou no seu coração coisas que eram mais importantes do que o próprio Deus? Em tudo isso, a gente falhou. E aí, esse texto vai dizer que o camarada justo, reto, perfeito, é esse que vai viver. Todo o resto vai morrer. E nós chegamos num ponto muito interessante desse texto, em que o Deus justo não vai condenar você, não vai me condenar pelo que o outro fez.
Ele vai me julgar, Ele vai te julgar pelo que cada um de nós falhou na vontade dele. E todos nós falhamos. Todos nós falhamos em fazer a vontade de Deus. Por isso é que existe uma exceção a essa regra. E a exceção é a seguinte: houve um homem que 2000 anos atrás viveu nessa terra e ele foi totalmente perfeito em todos os pontos da lei, todos os pontos da vontade de Deus. Ele cumpriu toda essa lista. Ele cumpriu toda a lei. Ele foi perfeito em fazer toda a vontade de Deus. E por isso, ele é o único ser humano que poderia viver. Ele é o único ser humano que não seria condenado. E por causa disso, ele estabeleceu uma troca. A minha condenação sobre as costas dele na cruz do Calvário, para que eu pudesse viver, para que você pudesse viver. Porque nenhum de nós cumpriu essa lista. Porque nenhum de nós cumpriu os requisitos, todos os requisitos de Deus. Mas para que eu pudesse viver, Ele tomou o meu lugar. Ele se fez pecado por mim. E a ira e a condenação que cabiam a mim e a você foi derramado sobre ele. Por quê? Porque ele quis. Porque ele falou que fazia isso de livre e espontânea vontade. Ele dava a vida dele. Porque ele quis. O nome dele é Jesus. Jesus de Nazaré. E ele é o único, portanto, que pode salvar você do seu pecado e salvar você da morte e da condenação eterna. Ele é o único. Porque só o reto, só o justo viverá. E ele morreu a nossa morte. Mas por ele ser justo e aprovado diante de Deus, a morte não pôde contê-lo. Ele no terceiro dia da sua morte ressuscitou e venceu a própria morte. E ele vive. Ele vive para sempre. Ele não só é vitorioso sobre a morte. Lembra? Aquele que pecar, esse é que vai morrer. Ele não só é vitorioso sobre a morte, mas também ele é o doador da vida, vida eterna. Por isso, a gente confia nele. Por isso eu convido você, se você já não fez isso, eu convido você a colocar sua esperança nele, a crer nele, a se entregar a ele, a render toda a sua vida a ele. Se você já teve uma experiência salvadora com o Senhor Jesus, essa fé é uma fé que transforma e, portanto, nós voltamos lá no começo, na necessidade de fazer a vontade de Deus. Nenhum de nós consegue fazer a vontade de Deus, mas pelo poder daquele que ressuscitou
eu e você somos capacitados não só para desejar fazer a vontade de Deus, como também para realmente efetuar ações de acordo com a vontade de Deus. Você pode olhar para a sua vida e falar assim, mas eu peco e eu falho na vontade de Deus, e eu te digo, não tem problema, no sentido de que você pode chegar diante desse Jesus Cristo de Nazaré e falar assim, minha força é pequena, eu sou limitado e eu sou pecador, e eu preciso do poder que ressuscitou o Senhor para que atue em mim, para me capacitar para fazer a tua vontade e agradar o teu coração. Se você teve uma experiência de salvação com Jesus, você não precisa viver comido com culpa, porque a justiça de Jesus está sobre você. Ele fez uma troca. Ele trocou a sua condenação pela justiça e santidade dele. E aos olhos de Deus você já é tido como justo e santo. Não porque você mereça, mas porque Ele te deu isso de presente. Se você não conhece Jesus, e se você não teve essa experiência salvadora com Jesus, fica a frase do texto, a alma que pecar, essa morrerá. A pessoa que pecar, aquele que pecar, esse morrerá. Mas o convite também para você é, se entregue então para Jesus. E você vai receber da justiça de Jesus, da retidão de Jesus, da santidade de Jesus. Ele vai purificar a sua vida e vai transformar você. Talvez uma boa parte desse negócio que eu falei que Jesus vai fazer por você, você não esteja nem entendendo. Mas se entrega para Jesus de todo o coração e ouse ver o que é que Jesus é capaz de fazer na sua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês e capacite vocês a fazer a vontade de Deus através daquele que sempre foi justo e perfeito. E que transforme vocês a partir desse poder. Que Deus abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus.